sempre a partir das 19 horas os interessados a receber o passe. E nós entregamos fichas normalmente de 19 até 19h45. Muitas pessoas chegam após esse horário e nos perguntam: o passe não vai até às 8? Ele vai, mas só distribuímos fichas até 15 para as 8. Eu estou falando isso porque é importante para que as pessoas entendam que a disciplina é necessária. E por que 15 para as 8? Porque de 15 para as 8 a pessoa chegando, como hoje, nós tivemos, e eu contei, 8 pessoas de 15 para as 8, para começar a tomar passe. Veja, já são 8 horas, iniciamos a reunião, e ainda temos 3 pessoas terminando de tomar passe, mesmo encerrando a entrega da ficha de 15 para as 8. É só para fazer entender, não estamos chamando a atenção de ninguém, é só pedindo encarecidamente àqueles que buscam passe que se apressem em chegar o mais cedo possível, já que a casa oferece a partir das 19 horas e 2 ou 3 minutos, que é o tempo que os médicos se preparam para iniciar o trabalho. E daí em diante, a realização da tarefa se dá até 8 horas. Excede-se um pouco quando nós precisamos dar cumprimento aos que receberam ficha até 15 para as 8. E também há uma satisfação imensa da casa de oferecer o Evangelho à noite para os médios também. Então, se o médio fica trabalhando, ele perde a assistência da palavra. Que hoje nós não vamos tomar muito tempo, que hoje nós temos um tema maravilhoso, que eu sei que importa geralmente aos nossos entes queridos. Nós que estamos aqui não precisamos da paciência, né? Já somos espíritos evoluídos e já temos a condição. Não é esse não, Antônio? Que bom! Mas eu sei o que foi que aconteceu. Provavelmente quando nós fomos escrever aqui, né, a pessoa bondosa que quis escrever não prestou a observação do dia, que eu acho que Antônio falou mês passado, né, e foi sobre a paciência, né, Antônio? Ele vai chegar nele. Então, ótimo. Então isso aí é apenas uma tecla que vai ser rebatida, mas vamos aproveitar este momento, que eu não quero tomar muito dele, para que façamos a prece. Vamos fechar os nossos olhos, que eu sempre explico, não é nada místico, é somente para não perdermos a atenção com o ambiente e que o som que advém de lá de fora também não nos perturbe. Foquemos em nossa reunião e vamos abstrair o ambiente lá fora. Mestre amado Jesus, conforta-nos saber, Senhor, de Tua presença entre nós. Como prometestes há mais de 2000 anos, reunidos cá estamos, em Teu nome, e Te convidamos, Mestre, para estar conosco, trazendo a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz, e que possamos ser assistidos pelos dois Espíritos, e em particular, o nosso irmão que irá usar da palavra, trazendo para nós o lenitivo necessário às nossas almas. Sedimenta, Mestre, em nossos corações o amor, o equilíbrio e a harmonia, hoje e sempre. Antônio, a paciência é toda sua. Já fui muito bom nisso, né, Antônio? Meus queridos irmãos, boa noite. Que o Mestre amorável sobre nós seja conosco e nos abençoe. Diferentemente do que foi colocado aí, o nosso desafio na noite de hoje é tecer um comentário, uma reflexão acerca de duas palavrinhas muito comuns na nossa vida: obediência e resignação. Que seria muito simples se nós fôssemos simplesmente traduzir, refletir e analisar acerca da natureza da palavra. Se nós fôssemos apenas buscar o dicionário, iríamos encontrar na obediência
a ação propriamente dita de obediência, ou seja, o ato de obedecer a alguém ou a algo. Na resignação, o ato de aceitar, de se resignar diante de qualquer sofrimento. O que parece muito simples. Mas essas duas palavrinhas que são nos apresentadas no Evangelho, quando observadas à luz da proposta de Jesus para a humanidade, buscam uma profundidade ainda maior e transformam esses dois sentidos em algo que nós ainda necessitamos refletir, em algo que nós precisamos ainda entender e colocar em prática em nossas vidas. Digo isso porque obedecer é muito fácil, mas essa questão de obedecer, como está no dicionário, e aí nós vamos entender Aurélio Buarque de Holanda, que não era um estudioso da teologia, muito menos dos ensinamentos de Jesus, apenas traduzia o sentido da palavra. Vamos encontrar nessa proposta de obediência, muito embora a passagem de Jesus entre nós explicava um Deus amor, ao longo da sua trajetória tentou deixar essa mensagem, tentou colocar tão somente que a proposta da obediência passava por isso. Mas é importante que a gente entenda, é importante que a gente aceite, é importante que você vai empurrar para você. Minha voz é igual, tá bom? Começo os carros, tudo é ensaiador. Então, é importante a gente entender que essa obediência que propunha Jesus não estava vinculada ao sentido que nós temos hoje de obediência. É muito comum, quando a gente fala de obediência, a gente lembrar dos nossos pais, do respeito, da obediência às suas ordens, às suas diretrizes. E, muito naturalmente, essa obediência nós também transferimos para o nosso Pai espiritual, que é Deus. Porque ao longo da história das religiões, muito embora, como eu disse anteriormente, Jesus tenha apresentado um Deus amor, um Deus compreensão, um Deus entendimento, as religiões mantiveram essa postura de Deus no sentido daquele Pai ainda severo, que colocava tão somente aos homens, aos seus filhos, as suas leis e, por sua autoridade, exigia dos mesmos obediência, a tal ponto de que, se essa obediência não existisse, esses também poderiam ser castigados. Mas que Deus nós estamos refletindo hoje? Que Deus nós queremos colocar em nossas vidas? Será que ainda cabe na atualidade para nós espíritos, para nós que estamos discutindo sempre esse tema, e eu espero que também estejamos lendo e estudando o Evangelho de Jesus? Será que nosso Deus, o entendimento desse Deus, muito embora, para aqueles que estudam, vamos encontrar na resposta dos Espíritos, quando Kardec questiona que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não transfere para Deus aquela personalidade, aquele homem velho, de barbas brancas, sentado num trono, a apontar virtudes e defeitos, a impor castigos e benefícios, mas uma inteligência, algo que está superior a gente, algo que veio criar, transformar e fazer com que a natureza humana continuasse evoluindo, pouco e pouco, a partir dos seus benefícios e das suas propostas de vida para cada um de nós. Então é importante saber que Deus nós estamos nos referindo. Será que esse Deus ainda das religiões, severo, esse Pai, ou essa inteligência superior, que na realidade não estabelece penas, mas apresenta à criatura humana propostas de correção para as suas próprias faltas. Propostas tão somente observadas no sentido daquele momento em diante, não para trás. Para trás somos nós que observamos, para trás somos nós que nos colocamos na condição de merecedores de punição por possíveis atos errados, porque entender errado é preciso também entender a criatura humana. Se nós estamos num processo de evolução, se nós estamos pouco e pouco crescendo, vamos fatalmente errar nas nossas propostas, nas nossas atitudes, porque é a única forma de aprender. Para fazer sem saber, vamos estar sujeitos ao erro. Então, observar a criatura humana para trás não tem nenhum objetivo, nenhum foco na proposta divina.
temos que observar o indivíduo para frente. Por isso que ele continua propondo, por isso que ele continua propondo a todos nós mudança, por isso que ele continua propondo a todos nós capacidade, potenciais e recursos para que esse homem cresça, para que esse homem evolua. Ele não está observando a gente quem nós éramos, mas o que nós queremos ser. O que nós queremos fazer da nossa vida e o que nós queremos fazer desse ser espiritual que habita em nós, momentaneamente desse corpo. Essa é a proposta de Deus. Essa é a visão que nós devemos ter de Deus. Então, nesse sentido, a obediência perde aquela postura de apenas aceitar, de apenas balançar a cabeça. E tão somente, principalmente nesse caso, ter medo. É importante perdermos o medo de Jesus. Perdermos o medo do castigo de Deus. Porque nada disso tem a ver com a proposta de Deus. Então, obediência nesse sentido é compreensão e entendimento da sua proposta. Essa é a obediência que se pode entender da proposta divina. A obediência aos homens, tudo bem. Temos medo da agressão dos pais para com os filhos. Temos medo do poder autoritário daqueles que estão acima de nós, hierarquicamente na condição social, porque eles acabam tendo força de nos punir. Enfim, das leis dos homens. Podemos ter medo, mas de Deus não cabe obediência no sentido de ter medo, no sentido de ter medo de um castigo ou de um revide por qualquer das nossas atitudes. A obediência está no sentido da observância da sua proposta. E qual é a observância da sua proposta? Proposta de amor, proposta de rever os nossos conceitos, proposta de analisar as nossas atitudes e a partir do momento que entendemos que essas atitudes não foram bastante proveitosas, nem para nós, nem para aqueles que estão ao nosso redor, vamos revê-la, vamos modificá-la. Essa é a proposta de Deus. E a observância disso, a continuidade e a perseguição no sentido de fazermos, reconquistando pouco a pouco a atitude melhor, o comportamento melhor, a convivência melhor, isso é obediência, no sentido da divindade. E a resignação, que fala no Evangelho, não tem esse objetivo de se submeter e aceitar o sofrimento como se aquilo fosse castigo para cada um de nós. Aurélio Buarque de Holanda volta a dizer que tinha toda a propriedade no sentido de descrever a etimologia da palavra. Mas nós, entendendo e buscando entender a proposta divina, temos que modificar um pouquinho esse sentido. Temos que entender como resignação tão somente o entendimento do que é ser, do que é que está acontecendo com cada um de nós, a situação que nos encontramos, se é de alegria, se é de dor, cabe em qualquer uma delas uma reflexão. E essa resignação não nos coloca na condição de aceitá-lo de cabeça baixa, ou entendermos que somos merecedores, que é o castigo de Deus, que Deus está colocando em nossa vida um sofrimento para que a gente possa pagar as atitudes equivocadas do passado. Esse Deus não cabe mais no homem de hoje. Não faz mais sentido entendermos Deus nessa proposta. A resignação quis dizer que se a minha atitude, se o meu momento, se o meu estado atual é de dor e sofrimento, essa dor e esse sofrimento tem uma razão de ser. Não punitiva, não como castigo, mas tão somente para que eu cresça. Para que eu saiba que aquela atitude anterior que me levou à situação atual, ela não deve mais ser repetida. Porque eu não quero sofrer, eu não quero passar por dificuldades. Se eu não quero sofrer, não quero passar por dificuldades, eu não vou fazer mais. Ou se já fiz, vou corrigir. Essa é a resignação que propõe o Evangelho. Do entendimento do sofrimento e de encontrar os recursos próprios, sabedores que somos de que a situação atual que nos encontramos tão somente é razão das atitudes que tomamos anteriormente. E por conseguinte, se nós nos colocamos numa situação de sofrimento, somos nós, e não Deus, que tem que tirar nós dessa situação. Que temos que nos tirar dessa situação, melhor dizendo. Então é importante entender a resignação como essa força interior que vê em nós também deuses, capazes tão somente de transformar a nossa vida da situação difícil para boa. Tão somente de buscar nessa força interior o entendimento. Por que eu sofro? Por que eu estou nessa situação? Porque a primeira coisa que a gente entende como resignação é a posição do coitadinho. Toda vez que a dor vem, a gente se diz resignado, a gente baixa a cabeça, inclina um pouquinho, olha do lado, para que as pessoas tenham pena da gente. Para que as pessoas olhem para a gente como criaturas merecedoras de dentro, de carinho, de atenção. Porque bichinho, coitadinho, não é resignação, gente. Isso é pieguismo. E para não dizer que é egoísmo. Necessidade de que as pessoas observem na gente e venham nos dar atenção. Quando na realidade a resignação impõe esforço, impõe luta, impõe engrandecimento, coragem e, acima de tudo, vontade de fazer diferente, vontade de superar aquela situação.
Porque se Jesus entendesse resignação como essa posição do coitadinho, não teria vindo aqui à terra dar o exemplo. Não teria nos ofertado o Consolador prometido. Não teria trazido a proposta através de 1000 vozes, como ele nos propôs, nos deixou avisado, para esclarecer o homem de que ele é imortal, tirar ele da cegueira, da vivência anterior, de que a vida se limitava ao berço e o túmulo. Deus não estava resignado dessa forma. Deu ele continuidade, porque ele podia, na sua condição de onisciência, de governador do universo, podia saber: eu sei que o homem vai evoluir, quer queira, quer não, então o que é que eu vou fazer lá? Por que eu vou dar exemplo? Por que eu vou chegar lá, passar todas aquelas situações? Eu não vou entender mesmo. Porque ele sabia de tudo que ia acontecer, ele sabia dos resultados, sabia das consequências, sabia de tudo que ia passar. Então para que ele vinha? Para que eu vou mandar Consolador para o mundo? Deixa ele sair, penando até o dia que eles acordem com Jesus. Não. A resignação dele dizia que não era para lamentar, mas era para tão somente ofertar recursos para que esse ser que ele acredita, que ele tem certeza que vai encontrar essa felicidade, que vai também chegar a ser Deus, ele sabia que isso ia acontecer. Então ele não se entregou, ele não ficou com aquela posição pieguista. Ele veio ele mesmo dar o exemplo, ele veio ele mesmo trazer esse recurso, veio ele fazer com que nós estejamos, encontrássemos consolação e força. Essa é a proposta da resignação. E nós vamos encontrar essas duas palavrinhas no transcorrer das nossas vidas o tempo todo. Tenhamos certeza de que essa obediência e resignação, como diz o Evangelho, faz parte das nossas vidas. Tão somente no sentido de dizer que estamos reencarnados no mundo de provas e expiações, e nesse mundo de provas e expiações não encontraremos a felicidade plena. Não é desse mundo, já nos dizem os Espíritos. Mas o indivíduo pode ser tão feliz quanto a terra o permita. E o que é que se faz necessário para isso? Como é a forma, qual é o meio prático? Vamos encontrar no Livro dos Espíritos, questão 919 e 920, é só ir olhar. Qual é o meio prático mais eficaz para que o homem seja feliz na terra e possa superar as dificuldades que se apresentam? Respondem os Espíritos. Já tens essa resposta na humanidade. Conhece-te a ti mesmo. Essa proposta do conhece-te a ti mesmo é tão presente nas nossas vidas, é tão necessária de ser debatida, discutida, refletida e ao mesmo tempo abraçada como filosofia de vida, porque não tem outro caminho que não seja esse para que o indivíduo possa superar as dificuldades. Para que essa obediência e essa resignação encontre força necessária para superar, para dar saltos, para modificar a condição que nós estamos. E se nós fizermos aqui intimamente o silêncio íntimo e perguntar: estamos totalmente felizes? Estamos vivenciando nesse momento a felicidade plena que a Terra nos propõe como um espírito? Lamentavelmente eu vou ter certeza de que cada um vai dizer: ainda falta um pouquinho, ainda queria superar isso, ainda precisava disso ou daquilo. Ou seja, todos nós estamos aqui porque a dor ainda faz ou campeia as nossas vidas. No sentido da saúde, no sentido das relações, no sentido do sucesso profissional, no sentido do crescimento econômico. Em todos os sentidos nós temos aqui e ali uma necessidade de dor. Uma situação em que a dor campeia a nossa vida, dando ensejo para que a gente busque Deus nesse sentido piegas, nesse sentido de me resolva a minha situação, me tire dessas circunstâncias. A doutrina espírita, no momento atual, em que o seu primeiro papel está, vamos dizer, de alguma forma solidificado, que é propor a ideia dessa vida futura, da pluralidade das existências, da comunicabilidade dos espíritos, vem agora convidar-nos a uma outra reflexão, baseado na resposta dos espíritos na questão 920, aliás, na questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Essa essência, essa busca interior vai responder ao homem tudo que até agora ele não conseguiu encontrar. Por quê? Porque se nós observarmos, encontramos ao longo das nossas vidas, no nosso momento atual, tecnologia, ciência, para responder, para nos facilitar a tudo. Por que a gente ainda é infeliz? Por que a gente não consegue dizer de boca cheia que eu sou feliz? Nós podemos dizer que estamos bem, que está tudo tranquilo, mas sempre falta alguma coisa. Estamos sempre na busca de alguma coisa. E essa alguma coisa está nos bens materiais, está nas conquistas tecnológicas ou da ciência? Não. Está nesse encontro íntimo, nessa busca interior que a gente ainda negligencia, que a gente ainda coloca de lado. Por quê? Porque ela se faz necessário
reconhecermos que somos seres bastante necessitados de transformação, que somos seres bastante necessitados de encontrar nessa obediência, nessa resignação, as forças necessárias para suplantar a nós mesmos. Temos remédio amargo para dar a todo mundo, mas quando é a nossa hora de tomar o remédio, nós damos um passo atrás. É muito fácil dar conselho, faça isso, faça aquilo, mas quando a condição é nossa, a gente não consegue fazer ou tomar do mesmo remédio. Para facilitar o entendimento, tivemos hoje a oportunidade, e eu digo feliz oportunidade, de participarmos de um evento realizado no Hospital Pedro II, um evento da Sociedade Médica Espírita, AME, né? É a Associação Médica Espírita, e realizou um seminário sobre saúde e espiritualidade. Gente, eu pude vivenciar uma experiência diferente, porque é muito comum nesse seminário, nós encontramos os espíritas, os palestrantes espíritas, e ali recebemos informações novas, encontramos bastante informação. Mas esse seminário tem uma característica diferente. Todos os palestrantes, acima de tudo, embora espíritas, eram médicos, cientistas. E a ciência médica de cátedra, a ciência médica profunda, coloca o lado, vamos dizer, religioso, o lado espiritual sempre do lado. Mas aqueles que ali estavam reunidos, estavam tão somente envolvidos em fazer a junção necessária a todos nós da espiritualidade e da ciência. E nesse encontro eles foram categóricos em conseguir demonstrar que espiritualidade nada tinha a ver com religião. Religião é o esforço necessário que cada um faz, é a proposta, né, dos dogmas que cada um segue da sua melhor maneira, da melhor maneira que encontra, mas a espiritualidade era tão somente a vontade que cada um tem de religar-se ao seu Criador. Essa transformação espiritual, essa consciência de que não somos seres materiais, que não somos só isso aqui, não estamos limitados a esse corpo, que tudo precisa, e precisamos dar a ele a harmonia necessária para que ele possa transcender na origem do mundo. E ali estavam reunidos psiquiatras, anestesistas, endocrinologistas, trazendo da proposta lá do hormônio, gente, a presença de Deus nesse espírito que aqui está. A junção da ciência com a espiritualidade, com essa ideia, fazia com que nós viéssemos a entender que não tem outro recurso. É a mente, o espírito, que faz tudo acontecer na nossa vida. Médicos falarem isso, para mim, foi uma grande surpresa. Estarem apaixonados por essa ideia de tal forma a contagiar-nos, embora a gente discute isso toda segunda-feira no nosso estudo Joana de Ângeles, aqui, de outros autores que trabalham essa proposta do homem integral. Era impressionante ver médicos tratando desse lado espiritual, tratando desse lado humano, desse lado sentimental, ao invés de ficar restritos à ideia do medicamento, do exame, a ponto de um deles, nosso irmão Alberto Almeida, nos dizer que o grande desafio dos médicos hoje, e isso com a assembleia da grande maioria dos médicos dentro de um hospital, era encontrar a humanidade dentro do atendimento. Porque a ciência, a tecnologia afastou o médico do paciente. Anteriormente, o médico se distanciava porque a doença era contagiosa. Então, o médico que atendia um paciente, por exemplo, com tuberculose, atendia sentado a uma distância de 4 metros. Mas hoje é a ciência. Então, o médico chega, recebe o paciente e receita uma quantidade de exames ali, 20, 30 exames, vai lá, pega aquele resultado e friamente trata. E ele disse que enquanto nós não entendemos a alma humana, não encontraremos a cura para o corpo. Enquanto o médico não tocar o abdômen, não fizer perceber no indivíduo que ele é um ser humano, que necessita de ser reconhecido como tal, não vamos encontrar saúde, não vamos dar saúde a ninguém. Vamos minimizar dores, vamos dar paliativos, mas não vamos trabalhar o ser humano na sua essência. E esse é o papel da medicina junto com a espiritualidade. É olhar para o indivíduo como um ser como eu, que tão pouco, ou na condição de médico conhecedor da ciência daquela especialização, não tem a condição de suplantar todas as suas dificuldades. Não é feliz na integralidade, está sempre buscando alguma coisa, está sempre buscando algo mais. E é preciso aproximar o paciente do médico. É preciso trazer essa convivência íntima, amiga. Hoje não. Se for do SUS é mais rápido ainda. Ele costuma dizer que
Agora existe, você quando vai ser atendido no SUS, você procura os médicos de 40 segundos. São aqueles que ainda perguntam o seu nome. O médico dizer isso com uma assembleia de médicos, mas é a realidade de hoje. E essa convivência humana, essa visão humana dos pacientes, vai fazer com que o indivíduo possa encontrar as respostas nele mesmo. E como está lá no Evangelho, como está na proposta de Deus para com a gente, vai chegar o momento em que os médicos não precisarão mais passar o remédio para nos curar. Porque dentro de nós tem toda a cura. E eles provaram isso em vários slides. Por quê? Porque do mesmo jeito que o micro-organismo está presente ao nosso derredor, ele só encontra força em prejudicar, em transformar e se fazer presente como doença em nós, quando a mente libera. Quando a mente autoriza. E quando a mente diz assim, pode ir que eu deixo. Porque enquanto ela disser que não vai, não tem doença. E ele dizia isso dando um exemplo muito simples. Ele disse, é comum as pessoas me procurarem e dizer assim, por que a gente fica tão preocupado com infecção hospitalar, preocupado em sair logo do hospital por conta da infecção hospitalar, os médicos vão lá todo dia e não pegam a infecção? Será que alguém já fez essa pergunta? A infecção hospitalar é tão discutida, é tão avaliada, tão colocada, hoje se faz tudo para tirar o paciente, porque ele disse, nós ali vamos tratar saúde. A nossa condição mental é outra. E quem está ali deitado, está com medo, está revoltado, está com raiva, está querendo sair dali, está achando que foi colocado ali porque os médicos não ligam para ele, está com outra vibração emocional. E isso favorece o micro-organismo. Porque esse conceito, essa ideia negativa, baixa a nossa imunidade. Se já estamos com baixa imunidade por conta de uma cirurgia ou qualquer coisa do tipo, ela aumenta a partir das descargas emocionais negativas que nós colocamos. Então eles nos convidam a refletir sobre o positivismo e saem citando uma infinidade de exemplos. Um deles foi feito um tratamento, uma pesquisa, a grande maioria dos Estados Unidos, poucas foram aqui no Brasil, mas a grande maioria dos Estados Unidos, que vivem de pesquisa, onde foram utilizados 120 coelhos como cobaia. E esses coelhos diariamente recebiam doses de gordura para gerarem uma situação que eles pudessem criar remédios para ver o colesterol, alteração do colesterol nessas cobaias. E parte desses coelhos ficava numa clínica onde aquela pessoa que ia aplicar essa dosagem de gordura desses coelhos, antes disso era tão apaixonado por animais que ele aplicava uma dose de carinho desses coelhos a tal ponto de que no resultado final da pesquisa, essa parte que ele cuidava não alcançou o patamar que esperava-se de colesterol. E os médicos começaram a questionar se a dosagem era mesmo, se a dosagem estava errada, se faltou alguma coisa, e investigaram todas as possibilidades. E chamaram aquela pessoa responsável e disse, como é que você faz? Eles disseram, antes do tráfico, analisando comigo, conversando comigo, passando a mão nele. E eles perceberam que aquela dose de carinho, de amor, de atenção para com os animais, eliminava boa parte da quantidade de gordura que era colocada nos seus organismos. Outra oportunidade, eles pegaram 120 jovens, 120 alunos da Universidade de Harvard e colocaram para assistir filmes, um da história de Madre Teresa de Calcutá e outros para assistir um filme de guerra. Aqueles que assistiram o filme de Madre Teresa de Calcutá foram percebidos nele um aumento da taxa de imunoglobulina, que vai dar a eles substância de proteção, de condição de saúde tirada da saliva. Tem diversas experiências onde o carinho, o amor, a atenção vai dar ao indivíduo condição de superar as doenças. Não vai dar campo para que as doenças tomem corpo no seu organismo. E nós estamos cada vez mais distantes um do outro. Estamos nos reservando diante dos nossos celulares de última geração, diante dos nossos computadores e se afastando uns dos outros, numa postura egóica, a tal ponto de esquecermos até de nós certas vezes, porque ficamos tão concentrados, tão, vamos dizer, inseridos dentro da tecnologia, que acabamos esquecendo da gente. E precisamos interagir, que precisamos ver no outro exemplo, que precisamos estar com o outro, ter contato. E ele disse que o médico, nesse momento em que recebe o paciente e dá um abraço, que atende com carinho, respeitoso, ele ganha a confiança do paciente. Porque o paciente vai esquecer do remédio, vai esquecer do exame que fez, vai esquecer da taxa que deu no exame, mas jamais vai esquecer do abraço. E é tão profundo essa questão emocional nas questões de saúde para o indivíduo, que ele conta de que toda e qualquer ação, no caso Alberto Almeida, que é terapeuta, ele conta que qualquer coisa que a gente fala, qualquer coisa que a gente diga tem uma força muito grande.
Ele narra um exemplo do que recebia em seu consultório uma paciente jovem e que vivia momentos de depressão, trazida pela família, narrava para ele alguns fatos que a incomodavam, que a deixavam naquela situação, e nessa proposta, inadvertidamente colocada por ele diz a ela: essas dores acontecem porque nós não somos flores que se cheiram. A proposta terapêutica terminou, o atendimento terminou, e ainda naquele mesmo dia a mãe da menina ligou de volta para ele e disse que ela não ia mais, que tinha voltado a buscar ou a sentir aqueles desejos, aquelas ânsias de suicídio, a partir porque ele disse a ela que ela não era uma flor que se cheirava. Veja como é simples, né? Parece uma coisa corriqueira, um comentário comum que a gente fala sempre, mas para a pessoa com alteração emocional tem um efeito devastador. E foi necessário que ela viesse, fosse trazida de volta, e ele fosse explicar, e se colocasse na condição de que o comentário tinha um sentido generalizado, a tal ponto de que ele também se incluía naquela relação, mas para ela foi uma orientação vinda de um terapeuta dirigida a ela. Noutra ocasião, ele vai encontrar que no tratamento em que ele faz uma regressão de memória, ele está fazendo um atendimento a uma senhora que vivia uma relação de um triângulo amoroso, que nessa encarnação estava representada pelo marido, pela esposa, que era a atendida, e o filho. E no momento em que ele estava realizando esse transe, né, esse retorno a vidas passadas, que narrava toda essa história, ele observava que o telefone da paciente, que estava na condição só de vibrar, trazia um chamado do filho. E ele dizia: isso não raramente acontece nos meus tratamentos de regressão de memória, porque as criaturas nitidamente envolvidas nesse transe, mesmo que em outra reencarnação, no momento em que aquelas emoções são trazidas à realidade, são trazidas à baila, contagiam o que está lá do outro lado. E não é raro que nesse momento essas criaturas comecem a procurar umas às outras. Veja bem, um fato emocional de uma outra encarnação, trazida à baila num consultório, contamina um envolvido que está reencarnado em outro lugar da cidade. Olha como a nossa mente é poderosa, gente. E ele disse: as emoções têm força suficiente para fazer o indivíduo crescer, para dar-lhe saúde, como tem para devastá-lo, para colocá-lo numa situação mais depressiva possível. Então é importante nos policiar. Daí que os Espíritos dizem: conhece a ti mesmo. Analisa o que tu pensa, analisa como tu vê a vida, analisa o que tu espera delas e o que estás fazendo nela, o que estás fazendo dessa oportunidade, para que esse entendimento, para que essa busca, para que essa proposta traga a você ideias positivas, necessidades criadoras, motivadoras, e você possa, nesse momento, trazer do campo emocional vibrações necessárias para que o teu organismo tenha força e tenha saúde. Enquanto isso não acontecer, estaremos nadando, sofrendo e mergulhando nesse universo de sofrimento em que nós achamos que é castigo de Deus, que nós achamos que somos merecedores, quando na realidade poderíamos ser apenas corajosos e dizer: eu posso enfrentar. Se eu me coloquei nessa situação, cabe a mim tirar. Se eu tenho condições de mentalmente me colocar na dor, tenho capacidade de mentalmente me tirar da dor. E era categórico. Nós tivemos hoje 4 médicos divididos em 6 palestras. Todos foram unânimes em colocar essa situação. Todos foram unânimes em fazer um convite a rever a nossa forma de pensar, a modificar a nossa forma de ver a vida, para que a gente encontre no amor, no convívio amorável, no entendimento, nas relações positivas, uma realidade de vida voltada para a felicidade. Numa outra pesquisa, eles apresentam que os jovens que foram estudados na Universidade de Harvard vivenciaram uma outra experiência, 120 jovens. E neles foram pesquisados todos aqueles. Isso durou de 1954 a 1952. Esse acompanhamento durou 35 anos. Todos os jovens que aos 50 anos foram entrevistados e conseguiram fazer uma lembrança positiva da relação com os pais e com as mães, tiveram reduzidos em 55% a probabilidade, ou não tinham as doenças da meia-idade, hipertensão, diabetes, e várias outras que ele colocou lá. Todas essas questões. Aqueles que não tinham uma lembrança positiva da relação com os pais estavam envolvidos nesse tipo de doença. Uma relação lá de jovem, da criança.
informando de que o crescimento emocional, a saúde emocional começa lá dentro de casa, começa no berço, começa nessas relações que a gente encontra, que a gente começa parecendo que foi obra do acaso, mas na realidade são encontros necessários, sejam acontecidos de que forma for, através da adoção, através da naturalidade biológica, mas são encontros necessários para o nosso crescimento. E precisamos buscar tão somente que esses encontros sejam revestidos, sejam recuperados, sejam trazidos na condição e na proposta do amor. Noutra pesquisa, eles falam sobre o fenômeno da morte. E nós gostamos sempre de repetir que o espírita tem que começar a entender a morte de diferente. Eu ainda encontro espíritas, frequentadores, palestrantes, que ainda dizem, não, de morte não gosto de falar. Eu até entendo que a vida continua de morte, eu não gosto desse assunto. E precisamos tratar a morte com naturalidade. E eles dizem que foram feitas pesquisas no sentido de buscar na situação emocional da perda através da morte, que os indivíduos que não conseguiram trabalhar esse sentimento tiveram a probabilidade de morrer com um ano, a grande maioria. Os homens que não superaram a morte dos seus cônjuges tiveram em um ano uma situação que foi levada à morte, e esse número aumentou em 55% essa possibilidade. Ou seja, eu sou casado e minha esposa morre. E a possibilidade de, no prazo de um ano, eu vinha desencarnar, cresce 55% quando eu não entendo a morte. As mulheres foram só 5%. Porque eles convém entender que as mulheres não, até choram pelos maridos, mas ficam felizes porque se livram disso. As pessoas outras ficam desesperados, porque de repente perderam ali quem podia carregar. Mas as mulheres não, ficam só 5% aumentou a possibilidade. Só 5% morreram depois de um ano de luto. E isso é cientificamente provado, gente. Por quê? Porque a mulher tem essa capacidade. Porque a mulher, ela sofre pela morte do marido, mas ela se lembra dos filhos. Os filhos a completam, porque ela não consegue se desvencilhar. Então, vai um pedaço, mas ficou outro que não dá. Eu não posso ir embora porque tem que ficar. Mas é ciência. Eu também protestei da hora. Fiz vários problemas, mas o que é que eu posso fazer? Está comprovado, é ciência. Mas é verdade, gente. Eu acho que essa proposta tem sentido. Por quê? Porque nós, homens, temos as nossas mulheres, tão somente das companheiras, como esse casamento duro, como vai até o fim, que ela desencarna, nós perdemos nossa metade. E os homens não estão tão envolvidos na vida dos filhos, nos problemas dos filhos, a grande maioria. Mas as mulheres não. Olha, tu fosse, eu estou morrendo de saudade, mas eu tenho um menino, não vou deixar não. E não é menino mais não, geralmente já está adulto, casado, e quando não é o menino, é o neto, mas a mulher divide. E essa proposta deu isso. 55% dos homens apresentaram causa-mortes depois de um ano de luto. E as mulheres apenas 5%. Olha a diferença. E o que é isso? O que é que faz isso? É a perda? É a morte? Não, é o entendimento emocional. São as vibrações que nós colocamos no nosso organismo a ponto de dar a ele uma sobrevida ou de enfraquecê-lo mais ainda. Por quê? Porque estamos na faixa de vibração onde campeia o pessimismo, campeia a depressão, campeia a falta de esperança no futuro melhor. Nós espíritas somos envolvidos nessa nave. Por quê? Porque não conseguimos entender ainda de que somos seres eternos, de que as dores precisam encontrar resignação no sentido de dar a gente impulsionar para frente, colocar no sentido de encontrar razões que justifiquem, que superem aquela fase, e não no sentido contrário. É bonito ver a ciência poder conciliar e trazer essas respostas de vida eterna, essas propostas de vida futura, casado com ciência, biologicamente. No quadro lá onde ele mostra através de contas, de cálculos, de slides, a ciência provando tudo isso. Provando que imunologicamente nós somos os causadores, somos os principais artífices de todas as nossas doenças. Elas só acontecem em nós porque nós desejamos, porque nós facilitamos, porque não é a doença que entra na gente. A doença está a todo momento, está em todo espaço. Os micro-organismos dominam. Não tem espaço vazio de micro-organismo aqui. Mas eles só atuam na hora que eu abro a guarda, na hora que eu aceito ou que, vamos dizer, enfraqueço o meu sistema imunológico. E quem é que dá esse enfraquecimento? É não se alimentar? É vida sedentária? É não. É não ter felicidade, não ter alegria de viver, não acreditar em si, não ter esperança num futuro melhor, não ter forças para superar as dificuldades. Essa é a grande conquista, a grande barreira que vai fazer com que o homem seja saudável, feliz e, vamos dizer, possa viver bem, ou que vai levá-lo à morte, a sucumbir diante das dores e das dificuldades. Então vejamos que
Estamos com a faca e o queijo na mão. Estamos com todos os recursos. Quando eles nos dizem que não vão precisar mais receitar, porque a saúde, o remédio está dentro de nós, carregamos todas as substâncias necessárias para que o nosso organismo tenha saúde, eles não estão brincando, são médicos, são cientistas. São pessoas que poderiam dizer, não, estamos aqui, não, tem que tomar remédio, temos que tomar remédio. Por quê? Porque é um deles dinheiro. Mas não, estão dizendo que vai chegar o tempo em que isso vai deixar de acontecer. Por quê? Porque vamos encontrar essa consciência, vamos encontrar em nós. E é tão interessante eles falando, porque eles mostram com simplicidade que o diagnóstico leva a gente a sofrer. Muitas vezes o paciente morre do diagnóstico, não da doença. O diagnóstico tem muito mais força, porque quando você diz a alguém, estás com câncer, ele já comprou um caixão, já fez reserva lá no Morada da Paz, né, no Memorial Guararapes ali, achando que vai morrer. E eles têm recursos para superar tudo isso. A morte é uma causa, vamos dizer, uma consequência do processo. E morrer todo mundo vai. Doente ou não. Os médicos também morrem. Mas é necessário saber que nós temos força de transformar. Um dos exemplos apresentados por um dos médicos que ali estavam, dizia que um senhor foi desenganado. Fez uma cirurgia para tirar um câncer, que foi visto na tomografia, e quando o médico abriu, viu que existia metástase de tudo aquilo. E disse, olha, fechou, não tem mais o que fazer. A condição que está aqui, não tem mais o que fazer. E esse senhor, que mora em Brasília, disse, bom, já que não tem nada para fazer, eu vou para espírito, eu vou cuidar do passe. E ó, só tomar passe. Essa diagnóstico foi dado em 83 e o homem está vivo ainda hoje, 2012. Não, ele tomou passe ao longo desse período. Mas o mais importante foi a decisão. Porque se ele pensasse que ia morrer e se entregasse, ele morreria. Mas ele achou condição, encontrou forças em si próprio para viver. Já que a ciência diz que não pode ter nada a fazer, eu vou pro passe. Eu acredito no passe, nessa energia. E enquanto eu tiver a oportunidade, eu vou tomar passe. Você vai ficar bom? Mas está vivo até hoje. 83 no diagnóstico desse tipo. Nós estamos em 2012. Então vejamos que não é a doença que nos mata, somos nós que não acreditamos que temos potencial. Porque se a gente parar para analisar, quem daqui vai ficar para semente? Quem não vai morrer? Né? Eu vi essa semana uma reportagem que eu achei super interessante. O cara vai para o casamento, né? Casa, bota uma taça dentro do bolso, depois que acaba a festa, leva uma queda, taça queda, corta aqui no mural. Viveu 7 anos com a mulher, passou 6 horas casado. E aí, gente? É o câncer que merece medo? Ou somos nós? Os grandes artistas da nossa dor somos nós. O indivíduo pega uma taça de cristal e bota dentro do bolso da calça. Para quê? Acho guardada lembrança. Foi tão sem sorte, ou melhor, foi tão imprudente na sua atitude, que botou a femoral. Chegou a sua boca. Ah, mas isso é fatalidade, é o fim dos mundos. Não, gente, somos nós que inadvertidamente tomamos atitudes e decisões que parecem bobas, corriqueiras, mas que têm uma interferência em nossas vidas. E aí a gente, quando não culpa uma fatalidade, a gente culpa outras pessoas. Foi o espírito que me empurrou. Não, gente. Foi a gente que foi imprudente. Porque não se bota uma taça de vidro junto na perna, na coxa, dentro da calça. Já se viu que a pessoa não dá uma taça de vidro no bolso? Fatalmente qualquer pancada vai quebrar. E se quebrar, pode matar. Então, se a gente fosse precavido, se a gente amasse a vida, o que vale uma taça de cristal no bolso para uma festa de casamento? Para a grande alegria da vida, porque um relacionamento de 7 anos que combina num casamento, né, deve ser, vamos dizer, revestido de um grande amor, de uma grande paixão, de uma grande felicidade naquele momento. Para que aquela taça no bolso? Nem aquilo que seria a alegria de todos, seria uma tragédia da vida, que pode ter destruído as pessoas por muito mais tempo. Se for dessas mulheres que estão na estatística de 5%, está filmando ela se dá. Então vejamos que somos nós, é a nossa conduta. Que nessa lei da obediência e da resignação do coitadinho, do temente a Deus, não fazemos nada por nós. Não damos impulso à nossa vida, não buscamos melhorar, não buscamos fazer o melhor, entender a nossa vida. Os médicos lá estavam buscando entender a vida. Podiam muito bem estar nas suas posições, eram médicos renomados, médicos especialistas, podiam estar trabalhando lá, ganhando seu dinheiro e não ter nada com. Mas não, estão buscando através do estudo da ciência, aprender a entender o ser humano e propondo que tem que deixar de ser médicos, passar a ser seres humanos, receber as criaturas como seus, e dar beijo, abraço, carinho, respeitosamente, é óbvio, mas fazer do outro o seu parceiro, criar a compaixão, criar aquela proposta de Jesus, fazer os outros que gostaria que fizessem o mesmo. Mas nós estamos ainda resistentes a tudo isso. Eu dizia numa palestra há bem pouco tempo que a coisa mais engraçada que a gente vê é que as pessoas se cruzam na rua, parece tudo, né?
Ninguém tem coragem de dar um bom dia. Não, eu só dou bom dia a quem eu conheço. Eu só dou boa tarde a quem eu conheço. Eu só falo com os meus. Mas um cumprimento não modifica a vida de ninguém, mas mostra uma atitude de cordialidade. É bom pra gente. Ah, mas o outro às vezes vira a cara, nem responde o problema dele. Ele está com problema, não eu. Eu estava tão bem que nem bom dia a ele. Mas essas relações, essas ações estão cada vez mais difíceis. Até, como diz Divaldo, até o cumprimento hoje é sofrido. Oi! Porque a gente não diz boa tarde, como faz, então você está bem. Oi! Já resolvi. Eu falei, já resolvi, acabou, não precisa dizer mais nada. Olha como é vazio, olha como é fraco. Por quê? Porque eu tenho meus problemas, eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas, eu não tenho tempo para saber de cristiano no final, eu não tenho tempo para cumprir, eu quero nem saber afinal para cumprir. Eu não tenho tempo para isso. Esquecendo que tempo é uma questão de prioridade. Qual é a minha prioridade? É viver bem? É focar nos problemas que eu não soluciono e que são a razão da minha desdita, da minha sofrimento, da minha depressão, da minha tristeza, todos os dias, que não modifica nada, porque eles estão lá. Ou eu quero estar bem perante todos. E nesse bem perante todos eu posso encontrar em algo que tem a solução muitas vezes de um problema que eu estou vivenciando. Encontro com ele, cumprimento, dou um abraço, e ele vai perguntar, como é que você está? De volta eu estou com dificuldade assim, eu conheço alguém que pode resolver. Olha como o cumprimento podia solucionar. Mas se eu cristão não quer nem ver. Tem vezes que a gente encontra no shopping e viu o caminho, não quer nem ver, ficar falando muito, porque estou sem tempo. E muda de caminho. A gente está cada vez mais se afastando das outras. E a solidariedade é um grande instrumento. Narra Alberto Almeida também que uma senhora espírita na cidade uma das cidades do Paraná frequenta um centro espírita que fica no centro da cidade, numa região onde algumas criaturas se travestem e fazem pontos, né? Noturno, aquela coisa. E toda noite aquela senhora, ao sair do centro, ela cumprimenta, ela passa por aquelas criaturas e dá boa noite, cumprimenta. E um dia ela passou e deu boa noite, e um deles que estava ali disse, a senhora estava viajando, né? Realmente eu me afastei por um período, fui visitar um parente. Por que ele sabia? Porque ela passava todo dia? Porque ele sabia que ela cumprimentava. Como ela não cumprimentou mais, ele sentiu falta do cumprimento. E essas distâncias vão além. Essa mesma senhora narra para ele que em determinado momento estava saindo do centro à noite e viu, pelo frio que faz naquela região, muitas pessoas que estão procurando local para se esconder, para evitar o frio, outras pessoas que estão na rua, tentando ficar. E ela notava que numa padaria, numa loja de conveniência, um mendigo, uma pessoa muito mal vestida, que não era um mau elemento, não era um marginal, mas uma pessoa muito mal vestida, entrava na padaria. E ela disse, você está com fome, eu vou lá ajudar. E pegou o dinheiro e foi, o que é que você quer? Eu não quero nada, porque aqui não me vendem. Mas como não vende? Você tem dinheiro para pagar? Tem, mas não me vendem. E virou para o balcão e disse, por que você não atende ele? Por que você não vende para ele? Não posso fazer nada, são os donos. E aí os dois japoneses olharam para o outro e disseram, não posso atender, porque se eu atender ele, se eu vender ele, ele volta. Olha como nós estamos. E ela disse, pois se vocês não atenderem, eu chamo a polícia. E o japonês viu, né, devia estar tudo errado, o japonês acho que é meio complicado. Então, a gente atende e venderam lá para ele, ele pagou um pouquinho, mas foi comer lá fora. Ele disse, por que você foi comer lá fora? Então, eu não posso comer aqui dentro, eles não querem comer. Vou comer lá fora. Ele era um mendigo, mas tinha condição de pagar o lanche, ele só podia lanchar. Por que ele não tem direito? Porque era um mendigo. Para não voltar no estabelecimento, para não dar ao estabelecimento uma ideia de sujeira, de se relacionar com. Olha como nós estamos na sociedade. Esses são as criaturas que querem saúde, que querem felicidade. E, gente, não precisa ir lá no Paraná, não. Isso acontece todo dia com a gente. Quantas são as oportunidades que nós temos de ser útil ao nosso próximo e não somos? Em nome de uma influência positiva, a gente não dá esmola aqui pedal. Não, isso é assistencialismo, o governo está proibido. Será, gente, que é assistencialismo? Não quer dar dinheiro, porque pode ser transformado em droga? Eu até concordo. Mas se tu colega meu, compra um pacote de biscoito, bota dentro do carro, um biscoito trevoso, vai ali no mato, um pouco de fado, toda vez que não, porque ele não vai transformar em droga, ele vai tanto porque aquele trevoso para trocar em droga, não para. Ele vai com medo. Porque quem pede está com fome. A gente sabe que tem muita gente que se aproveita da militância, a gente sabe. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é a minha ideia? É ajudar ou fazer uma entrevista para saber se a pessoa merece ou não fazer? Se ele me engana, é problema dele, que ele é que carrega o compromisso, não eu. A minha intenção foi ajudar, a minha intenção foi colaborar. Se eu puder fazer isso, eu faço. Mas nós estamos arranjando desculpa para afastarmos dessa possibilidade. Daí eu vou falar em diversos centros. E antes de a gente começar as palestras, todo mundo faz aquela campanha intensa de convidar as pessoas para a campanha do Filho. É impressionante. Gente, domingo tem campanha do Filho. Contamos com vocês, venham, apareçam. É tão difícil fazer caridade. É muito difícil. Se as pessoas estivessem chamando para uma feijoada, uma cervejinha, uma caninha, no domingo de manhã, estava lotado. Um ônibus para fazer um piquenique, estava lotado. Mas para fazer campanha do Filho, não. Para fazer campanha do Filho, não. Para ajudar o próximo, não.
A gente faz quando acontece uma catástrofe, né? Então daqui a pouco é janeiro, Natal, aparece aquela chuva desesperada, e todo mundo se comove, vai lá. Mas antes daquelas misérias, tem muitas ao nosso redor que a gente não faz nada. É esse ser orgulhoso, é esse indivíduo cheio de preconceitos, de distância, de diferenças, que vive doente. É esse ser que necessita de médico. É esse ser que lota os hospitais e por isso o SUS não dá conta. Por isso os hospitais estão lotados. A gente vai na emergência do Esperança, que é particular, não só vai plano de saúde particular, é fila. Você não sai de lá por menos de 40 minutos. E o que é tudo isso, gente? Quem são essas criaturas doentes? A partir das propostas dos médicos hoje de manhã, nós começamos a entender que somos os indivíduos causadores da doença. E se somos os indivíduos, cada um que ali está, com tosse, com dor no peito, com furor, vai olhar comigo, né? Com bronquite, com pneumonia, com tudo isso, quem está infectando a cada um de nós? Quem está fazendo valer a força dos micro-organismos em nós e conseguindo penetrar a partir de que a mente está sugestionando ideias negativas, ideias pessimistas, baixando a condição imunológica de nós? Somos nós. Aí não adianta vir no centro, como a face, não adianta ir no templo espírita, no templo evangélico, no católico, orar a Deus, não tem problema. Não adianta nada disso se eu não acredito em mim. Se eu não me vejo parte integrante desse universo, filho dessa energia superior, criadora de tudo. Se eu não me ver assim, se eu não me conhecer assim, vou estar precisando que alguém faça por mim. E não vai fazer a solução, porque eu não posso fazer a felicidade de ninguém. Eu não posso dar ânimo a ninguém. O médico pode dar um remédio para passar aquela dor. Mas ao passar a dor, está envolvido numa trama que faz o quê? Aumentar o nível de aceitação da dor, mas não solucionar o problema. O remédio tão somente tem o sentido de aumentar a sua capacidade de suportar a dor, mas não resolve o problema. Não cura o problema. Aí o remédio é fácil. Vai lá tomar, qual foi o remédio do moleque ontem? Dipirona, na veia. Oxe, fala lá nova. Nem parecia. Ele está passar efeito de meio-dia. Mas o problema está aí. Continua com ela. Não solucionou. E aí a gente, nessa hora, a gente, em nome da obediência e da resignação, a gente fica esperando. Toma um remedinho aqui, um remedinho ali. Por que não pergunta a si próprio, de onde vem essa coisa? O que está fazendo com que o meu organismo bote para fora essa virose, ou essa mácula, ou essa condição de falta de saúde? Como é que é? Onde é que eu vou entender? Porque se a gente parar para nada, tem que ter uma causa. Se os médicos, os cientistas afirmam que emocionalmente nós enfraquecemos o nosso sistema imunológico a ponto de gerar doenças, cada doença que eu tenho agora eu vou começar a analisar. O que é que eu fiz para ficar doente? Antes de ir para o médico, para não me intoxicar, porque o remédio não vai fazer nada. Se eu não curar a mim mesmo, o remédio não vai fazer nada. Então faz o evangelho bom, para poder se acalmar, faz o evangelho antes, para trazer bom estudo, e começa a refletir. Se em algum momento eu fui indiferente, se em algum momento eu fui grosseiro com alguém, se em algum momento eu não respeitei o direito do outro, se em algum momento eu desejei mal a alguém, porque esse mal que a gente deseja, que a gente transmite, passa por toda a corrente sanguínea da gente. E a grande maioria do veneno fica em nós. Um pouquinho até atinge a criatura lá, mas a grande maioria fica em nós. Se tiver em sintonia. Sem falar das sintonias. Hoje eu tive uma ideia profunda do que é o atendimento fraterno na casa espírita e fiquei de orelha em pé, gente. Porque quando ele disse que quando nós mexemos nas emoções, mesmo em vidas passadas, nós trazemos de volta todas as criaturas envolvidas, encarnadas e desencarnadas. Quando a gente senta ali para falar do atendimento fraterno, tenhamos a hombridade de apenas orientar a criatura no sentido de dizer a ela, procure, do ponto de vista médico, terapêutico, o tratamento. E use a terapia espiritual, nada mais. Não temos a mínima capacidade de mexer com aquelas emoções, nem de tentar entendê-las, porque não vamos conseguir. E qualquer coisa que fizermos além disso, vamos estar piorando ainda mais. Isso dito por médicos, terapeutas experientes. Roberto Almeida, que tive a oportunidade de procurar no YouTube, na TVC, encontrar palestras fantásticas. Eu até trouxe as palestras, eu comprei hoje um DVD das palestras, vou copiar e deixar aqui para quem quiser ver. Fantástico, vocês vão ver tudo que eu estou dizendo aqui e vão ficar impressionados, porque eu não contei nem metade. Dá para dizer que é muita ciência mesmo. Simples e prática, mas objetiva. Está em nós,
a força da transformação, o poder do encontro com a felicidade, a superação de todas as dificuldades. Não é só dificuldade, todas, sem exceção, está em nós. Enquanto nós não entendermos isso e não tivermos a coragem de ver que somos nós os criadores da nossa felicidade e também do nosso sofrimento, o mundo não mudará. Não terá Deus, não terá Jesus, não terá santo, não terá Espírito, não terá discernimento, ninguém que vai fazer diferença. Enquanto não entendermos isso. Enquanto não sairmos da inércia, enquanto não encontrarmos essa essência divina que está dentro de nós, todo instante, entendermos o poder que a gente tem dentro da gente, a força que cada um tem, a ponto de que quando Jesus dizia que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, dizíamos a montanha passa daqui para ali, ela iria, para muitos parecia fantasia, não era, era pura verdade. O poder da nossa mente, o poder das emoções que nós emanamos, tem força de transformar qualquer circunstância na nossa vida. Se eu tinha certeza disso, ouvindo palestras sobre prosperidade, sobre motivacional, palestras sobre a realidade do pensamento positivo, hoje eu tive a realidade da ciência, os médicos não falaram outra coisa. Eu tenho o prazer de poder reproduzir esse DVD da página de hoje. Talvez amanhã não consiga ir para o resto do seminário, por questões profissionais, mas vou reproduzir porque vale a pena ouvir essas criaturas, esses seres, que eu acredito ser aqueles que vêm trazer uma proposta de renovação para preparar para o mundo de regeneração a Terra. E estão ali, tão abnegados, tão apaixonados por essa ideia da força mental, da força espiritual que nós carregamos, no sentido de promover a saúde, a felicidade, a alegria, o bem-estar de todos nós, que não dá para ficar e guardar na nossa estante. A gente tem que divulgar, tem que mostrar. Porque vai sair dessa ideia religiosa. Estamos aqui no centro, reunidos, falando de Jesus. Não são homens de ciência, são espíritas todos. Fazem parte da ANE, que tem em todos os estados do Brasil, e já tem a internacional. Já vai para o seu terceiro seminário internacional, realizado nos Estados Unidos daqui a 2 anos, se eu não me engano. Mas vamos ver que são pessoas de ciência, homens que podiam estar no patamar que estivessem, estão preocupados em trazer essa proposta, em desmistificar o religioso, mas trazer ciência, unindo os pilares que a doutrina espírita trouxe, ciência, religião e filosofia, para mostrar que o homem é um ser integral, único, pronto para a felicidade, mas vai depender de cada um entender essa proposta e fazer uso dela no sentido da sua vida. E todas as vezes que nós encontrarmos essas propostas, nós vamos trazer, porque parece novidade, né? Mas não é. Os mantras estão aí, né? Minha sogra teve a oportunidade de ver uma palestra semana sobre um mantra gato. São coisas muito antigas na nossa vida, só que a gente não atentou para isso. A gente sempre viu na força do dinheiro, na força de buscar o melhor emprego, o concurso público, porque vai me dar dinheiro para fazer tudo, mas está provado que o dinheiro não traz felicidade. Nem felicidade também. O dinheiro propõe e facilita as trocas sociais. Somente. Felicidade somos nós que construímos. Porque ela está além do carro novo, do apartamento na Avenida Boviária, do celular de motivação. Ela está dentro. Nada disso preenche a criatura humana enquanto ela não encontrar em si própria as respostas necessárias para dar a ela motivação para fazer da vida uma realidade de crescimento, de evolução e de felicidade, como o próprio Jesus da. Infelizmente, o nosso obsessor ali segura toda a gente. Mas eu vou cumprir a minha promessa, vou reproduzir as fitas e vou deixar à disposição aqui na biblioteca para que todos tenham acesso e se interessarem. E vão ver que o que eu estou dizendo aqui ainda não é um texto do que pode ser dito lá, do que pode ser encontrado nas respostas. É bem complexo, tem muita ciência, mas com certeza vai ser, diante de tudo que a gente discute, a gente fala todo sábado aqui, nós vamos encontrar facilidade de entender. Vocês vão ver o quanto nós podemos por nós. Vamos fechar os olhos, pensar em Jesus. Agradecermos por essa oportunidade, que é para nós de grande satisfação, porque nos sentimos entre irmãos, entre amigos, entre pessoas muito queridas, e com isso nos sentimos honrados de poder ser instrumento da espiritualidade amiga, da propagação do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus. Bem, divino amigo Jesus, na nossa humilde condição, pedimos graças por essa oportunidade. Rogamos que a proteção, o amparo e as vibrações trazidas pela equipe espiritual desta casa possam nos acompanhar no transcorrer dessa semana e que ao final desta possamos novamente estarmos aqui reunidos em Teu nome, trabalhando o Teu Evangelho, trazendo a Tua proposta renovadora de amor para que sejam espíritos felizes enquanto a terra o permite. Abençoa cada um de nós, abençoa nossas famílias e que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Que a Tua paz seja sempre conosco por isso.